A história do imperador Mansa Musa, a pessoa mais rica que já existiu, dono de uma fortuna incalculável. O rei africano comandou o Império de Mali no começo do século XIV e todo o seu estoque de barras de ouro. Muitos especialistas acreditam que Mansa Musa, 1280-1337, o rei de Tombuctu, foi a pessoa mais rica da história. De acordo com o professor de história Richard Smith, o reino da África Ocidental de Musa, atual Mali, provavelmente era o maior produtor de ouro do mundo em um momento em que esse material passava por um momento de alta demanda. Historiadores e economistas ainda não conseguiram estimar quantos trilhões de dólares a fortuna no governante Balé é hoje. Trilhões. Ele governou o Império do Mali no século XIV e sua terra era recheada de recursos naturais lucrativos. Sua grande riqueza era apenas uma parte de seu rico legado. Musa assumiu o poder em 1312 e expandiu as fronteiras de seu império em cerca de 3.000 quilômetros. Se estivesse vivo hoje, Jacob Fugger, 1459-1525, seria, calcula-se, mais rico que Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim e Mark Zuckerberg juntos. O banqueiro alemão apelidado de O Rico chegou a acumular, ao longo da vida, uma fortuna equivalente ao que hoje seriam 400 bilhões de dólares, R$ 1,20 trilhão, segundo o biógrafo Greg Steinmetz. Ex-editor do Wall Street Journal, Steinmetz considera Fugger o homem mais rico da história. E foi esse o título que o deu ao livro que escreveu sobre o banqueiro em 2015. Embora muitas pessoas levantem ressalvas à comparação da riqueza em diferentes períodos históricos, de uma coisa Steinmetz se diz seguro: Jacob Fugger foi sem dúvida o mais poderoso banqueiro de todos os tempos, disse ele à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol em que ele baseia essa afirmação. No Renascimento, a época em que Fugger viveu, o mundo era controlado por duas figuras, o imperador romano e o papa. E Fugger financiou os dois, diz o biógrafo. Na avaliação de Steinmetz, nenhum banqueiro em toda a história teve tanta influência sobre o poder político como Fugger. Fugger decidiu que o rei da Espanha, Carlos I, deveria ser o imperador de Roma e me fez vencer a eleição, com o nome de Carlos V, disse ele. Carlos V colonizou o Novo Mundo. A história não seria a mesma se não tivesse chegado ao poder. Desconhecido como se explica então que poucos tenham ouvido falar de Jacob Fugger. E que, em vez disso, saibamos tanto sobre alguns de seus contemporâneos, como os Médici, os irmãos César e Lucrécia Borgia ou Nicolau Maquiavel. Uma das razões, de acordo com Steinmetz, é que Fugger era alemão e não se tornou conhecido no mundo anglófono. E foi exatamente isso que motivou o autor a escrever sobre o banqueiro. O principal motivo pelo qual poucos fora de seu país de origem conhecem a história desse homem é porque ele não era um personagem colorido, como os outros famosos citados de sua época. Ele não tentou se tornar papa nem ocupar cargos políticos. Ele não patrocinou nenhum artista renascentista. Nem construiu palácios ou templos. John Rockefeller, 1839-1937, foi um magnata norte-americano que deu início a uma célebre e poderosa dinastia de magnatas da família Rockefeller. Fundou em 1870 a indústria petrolífera Standard Oil Company, que dominou o mercado nos Estados Unidos por mais de um século. O início dos negócios em 1863. Percebendo o potencial comercial na produção de petróleo no oeste da Pensilvânia, Rockefeller e os irmãos Clark compraram uma refinaria de petróleo e criaram a Clark Rockefeller, na área industrial de Cleveland. 2 anos depois ela já era a maior refinaria da região.
Em fevereiro de 1865, Rockefeller comprou as ações dos irmãos Clark junto com o químico Samuel Andrews, estabeleceu a Rockefeller Andrews. Em 1866, seu irmão William Rockefeller comprou uma refinaria em Cleveland e John tornou-se seu parceiro. Em 1867, Henry Flagler tornou-se sócio da indústria Rockefeller. Andrews e Flagler foi fundada. Em 1868, a empresa possuía 2 refinarias e uma subsidiária de marketing em Nova York. A Standard Oil Company e a Fortuna Standard Oil Company começou em Ohio, em 1870, com a parceria de John e William Rockefeller, Flagler, Andrews e outros sócios. A Standard Oil logo dominou o mercado de petróleo e começou a comprar as ações de seus concorrentes. Em 1872 controlava quase todas as refinarias em Cleveland. A indústria desenvolveu cerca de 300 produtos à base de petróleo. No final da década de 70, a Standard refinava mais de 90% do petróleo dos Estados Unidos. John já era um milionário. 9 pessoas, incluindo Rockefeller, comandavam 41 companhias. Seu vasto império contava com 20.000 poços, 4.000 quilômetros de gasodutos, 5.000 vagões-tanque e mais de 100.000 funcionários. Em 1882, Rockefeller fundou a Standard Oil Trust, a primeira empresa de trust do mundo. A Standard Oil Company tornou-se um monopólio tão poderoso que em 1890, alguns estados industrializados adotaram a lei antitrust aprovada pelo Congresso do ZEU. Andrew Carnegie foi um empresário escocês, responsável por fundar a Carnegie Mellon University, instituição de ensino situada em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Andrew Carnegie, que faleceu em 1919, aos 83 anos, foi um dos maiores industriais dos Estados Unidos. Carnegie começou a trabalhar como catador, quando ainda era criança. Tornou-se o homem mais rico do mundo. Andrew Carnegie nasceu em Dunfermline, Escócia, em 28 de novembro de 1835. A família mudou-se para Allegheny, Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1848. Já em solo norte-americano, ele começou a trabalhar como catador de bobina e carretéis de linha em uma fábrica de algodão. Na empresa, Andrew Carnegie chamou a atenção de um fabricante de bobinas, que lhe ofereceu um emprego mais vantajoso. Depois, ele foi mensageiro em uma outra empresa. Sua perspicácia o ajudou a entender o mapa da cidade e o rosto das pessoas importantes, e assim fez vários contatos. Pouco a pouco Andrew Carnegie foi crescendo na empresa. Em 1953, saiu para trabalhar em uma ferrovia. Aos 24 anos, era superintendente. No posto, trouxe para trabalhar consigo o irmão mais novo e uma prima. Em 1865, Andrew se demitiu para fundar sua própria empresa, a Companhia de Aço Carnegie, que construiu a primeira ponte de aço de Ohio, e a Union Iron Mills. Por meio da Companhia de Aço Carnegie e aplicando os conhecimentos que adquiriu com Thomas Scott, seu ex-chefe, investiu no processo de fabricação de aço. Com isso, dominou a indústria metalúrgica da cidade de Pittsburgh. Com o fim da Guerra Civil, começou a ditar os preços do aço para vagões de trem e para o mercado imobiliário. Depois, vendeu a empresa por milhões de dólares para um banqueiro e, com isso, tornou-se o homem mais rico do mundo na época. Na verdade, o patrimônio dele o colocaria como o homem mais rico do mundo até hoje, com mais de R$1 trilhão no câmbio atual. No fim da vida, Andrew Carnegie tornou-se um filantropo para diversas causas. Ele morreu aos 83 anos,
em 11 de agosto de 1919. A carreira de Andrew Carnegie deslanchou na indústria ferroviária. Na América Latina, a maior operadora de logística independente do ramo é a Rumo. A Rumo oferece serviços de transporte intermodal door-to-door doméstico e internacional e carregamento e entrega local, entre outros. O faturamento dessa empresa é bilionária. Henry Ford, Greenfield Township, atual condado de Wayne, 30 de julho de 1863, Dearborn, 7 de abril de 1947, foi um empreendedor e engenheiro mecânico estadunidense, fundador da Ford Motor Company, autor dos livros Minha Filosofia de Indústria e Minha Vida e Minha Obra, e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e um menor custo. A introdução de seu modelo Ford revolucionou os transportes e a indústria dos Estados Unidos. 5. Ford foi um inventor prolífico e registrou 161 patentes nos Estados Unidos. Como único dono da Ford Company, ele se tornou um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo. No dia 16 de junho de 1903, dia da fundação da Ford Motor Company, foi investido um capital de $150 mil em valores da época, de 12 sócios, sendo que $28 mil foram investidos pelo próprio Ford, com então 40 anos na época. A ela é atribuído o Fordismo, isto é, a produção em grande quantidade de automóveis a baixo custo por meio da utilização do artifício conhecido como linha de montagem, o qual tinha condições de fabricar um carro a cada 98 minutos, além dos altos salários oferecidos a seus operários, notavelmente valor de $5 por dia, adotado em 1914. Ford foi resguardado como um pacifista durante boa parte da Primeira Guerra Mundial e na década seguinte ficou conhecido como notório antissemita, publicando uma série de 4 livros chamados O Judeu Internacional. Bill Gates é um empresário americano mundialmente conhecido por fundar a Microsoft, a mais conhecida empresa de software do mundo. É também reconhecidamente um dos pioneiros na revolução do computador voltado para o consumidor comum. Desde a década de 1990, Bill Gates é a figura constante entre as pessoas mais ricas do mundo, ocupando por diversas vezes a primeira posição. De acordo com Forbes 2021, ela encontra-se atualmente na 4ª posição com $124 bilhões. Depois de muito tempo atuando como CEO da Microsoft, Gates hoje dedica-se a causas filantrópicas ao lado de sua ex-esposa, Melinda Gates. Entre as causas apoiadas, estão o desenvolvimento de melhores condições sanitárias ao redor do mundo, estímulos a fontes limpas de energia e o combate a doenças. História de Bill Gates. William Henry Gates III nasceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, em 1955. Aos 17 anos, Gates desenvolveu junto com Paul Allen um software para leitores de fitas magnéticas. Nascia ali sua primeira empresa, a Trafo Data. Contudo, o negócio não foi para frente devido à baixa idade dos sócios, que não demonstrava credibilidade. Em 1973, Bill Gates ingressou na Universidade de Harvard. Na instituição, estudou matemática, direito e ciência da computação, mas abandonou os cursos cerca de 2 anos depois. Em parceria com o antigo sócio, criou o sistema de interpretação da linguagem BASIC, voltado para o computador Altair 8800. Com o dinheiro conquistado com a venda do projeto, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft, criada para desenvolver softwares para PCs.
A grande ascensão veio em 1977, quando a gigante no mercado de computador da época, IBM, investiu no lançamento de computadores pessoais. Na época, eles fecharam um negócio com a Microsoft, que comprou um programa desenvolvido para o processador Intel, por valor de $50 mil. Em maio de 2021, Bill Gates e Melinda Gates anunciaram o divórcio após 27 anos de casamento. Depois de personalizar o gadget, a Microsoft revendeu por $8 milhões, mantendo a licença do produto. Era o MS-DOS. No início da década de 1980, a Microsoft lançou o Windows, que aos poucos ocupou a maior parte dos computadores. Com pouco mais de 30 anos, Bill Gates já era um bilionário. Na primeira parte da década 2000, anunciou que se afastaria pouco a pouco do dia a dia da Microsoft. Embora tenha feito isso em 2008, ainda exerce influência sobre as principais decisões da companhia. O que podemos aprender com essas histórias? Como você pôde ver, existiram diferentes homens mais ricos em diversos momentos históricos. Após acompanhar os casos das pessoas mais ricas do mundo, você pode tirar aprendizados importantes. Por exemplo, é possível perceber a centralidade que o trabalho e inovação têm na formação de riquezas. Ademais, investir também é uma forma de concretizar o patrimônio e ter melhores condições de proteger e multiplicar o seu dinheiro. Os homens mais ricos da história podem trazer muitas lições sobre investimentos e finanças. Por isso, vale a pena saber mais sobre eles e aprender a cuidar melhor do seu dinheiro. Desse modo, é possível que você também consiga acumular patrimônio e ter um futuro muito mais tranquilo.